Quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8, na parte B. O capítulo 18 trata de uma parábola da viúva persistente, né? E Yahushua contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que nunca deviam desanimar de orar. E que havia em certa cidade um juiz que, segundo ele, não temia a Yahu, nem se importava com os homens, e como aquela viúva importunava para fazer justiça contra um determinado adversário, resolveu atender-lhe. Porventura, acaso não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Nosso Salvador amado faz a pergunta: se o juiz atendeu àquela viúva que o importunava, porventura não atenderá àqueles que lhe obedecem? Mas o texto que tem como tema nesta oportunidade, eu gosto muito de falar sobre este versículo, sobre este tema que exige da gente uma exegese, uma hermenêutica, para que entendamos o texto de Lucas capítulo 18, quando Yahushua diz: quando ele voltar, porventura encontrará fé na terra? Eu tenho recebido alguns e-mails aqui que realmente se enquadram nessa situação. Indivíduos que se declaram mesmo ateus, e de uma maneira até extravagante. São ateus por atacado, são ateus mesmo para valer, decididamente ateus, esquecendo-se que tudo começa do outro lado da vida. Muitos são ateus por conveniência, né? Porque eles se dizem ateus por conveniência, tentando abafar, tapar a realidade para que possam viver a vida do jeito que querem viver. Mas isso não anula de forma alguma a verdade. Ninguém pode contra a verdade, não ser a favor da verdade. Quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Sem dúvida alguma vai encontrar entre os seus escolhidos, aqueles que lhe são fiéis. Em Canô de Galute 7,9 diz: uma multidão que ninguém pode contar, que nem podia numerar. Muitos são chamados, poucos escolhidos, poucos em relação aos muitos, aos bilhões existentes no mundo. Mas será, sem dúvida alguma, um número expressivo, algo que não se pode contar, a exemplo de Canô de Galute, capítulo 7, versículo 9, conhecido como o livro das revelações, Apocalipse. Não é mesmo? Quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? A fé que nos distingue dos seres irracionais, todos nascem com ela, ou uma grande parte da população. Não sei precisar a estatística aqui, seria até difícil, mas digamos que em torno de 80% das pessoas nascem com essa fé tradicional, essa fé religiosa, essa fé beata, né? E, sem dúvida alguma, essa fé falsa, fictícia, ela tende a desaparecer nos últimos dias e vai se enquadrar perfeitamente nesta advertência escritural. O Filho do Homem encontrará fé na terra justamente entre essas pessoas que não vivem a verdadeira fé. Outros podem até apostatar também na fé. As Escrituras falam que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores, ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento. Qual é a seita que proíbe o casamento? Exige a abstinência de alimentos que Yahu criou para os seus, porque deve ser recebido com ações de graça, e tudo que é recebido com ações de graça, nada é recusável. Tudo entre aspas, né?
a carne de animal sufocado e o sangue também, se nós fizermos uma análise do texto, vamos ter que contextualizar com outros, não é mesmo? Que proíbe comer a carne de animal sufocado e o sangue. Mas o Filho do Homem, quando vier, encontrará fé na terra? Vocês já notaram que os dias que nós estamos vivendo, esse versículo é o retrato fiel da época que nós estamos vivendo. A quantidade de gente que está perdendo completamente a fé entre aspas, né? Porque na realidade a fé que eles têm é uma fé falsa, não é uma verdadeira fé. Alguns também podem até ser vítimas da apostasia dos últimos dias por se deixarem levar por essa seita conhecida, tradicional, não é? Que proíbe o casamento, exige abstinência de alimentos. Eu vejo muitos aí que se dizem crentes, de braços cruzados, com amizade com essa seita. Então isso já é um sintoma que essas pessoas já estão apostatando da fé. Talvez ele não tenha apostatado totalmente, mas se não acordar a tempo vai apostatar. Vai concordar e vão tentar ficar no mesmo nível da seita da Babilônia, a grande meretriz que está assentada sobre muitas águas, conforme lá em Canoa de Canude. A mãe das meretrizes, a mãe das prostituições, e no sentido espiritual, que é mais grave, né? Então as pessoas que estão se deixando levar, estão sendo enganadas, apostatando da fé, estão se enquadrando perfeitamente nesse texto escritural. Quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? É óbvio que vai encontrar entre aqueles que andam pelo Espírito e são fiéis ao Yahu, que não andam segundo a carne e que aguardam a vinda gloriosa do nosso Salvador amado Yahushua. Um abraço, até a próxima.